Olá, tudo bom? Na aula de hoje, vamos dar uma olhadinha em mais um elemento do aspecto transacional, né? Já falei de alguns elementos em aulas anteriores e vamos ver mais um nessa nossa aula, tá? Eu sou a Angélica, estou aqui falando um pouco sobre a disciplina Banco de Dados 2. Então, já vimos em aulas anteriores transação, integridade e na aula de hoje eu vou abordar tratamento de concorrência, né? O que vem a ser isso, o tratamento de concorrência. Bom, concorrência é o estado em que duas ou mais pessoas ou transações ou aspectos querem acessar alguma informação do banco de dados, né? É alguma coisa em que duas pessoas querem aquela informação ao mesmo tempo. Então, isso é concorrência. Estão concorrendo a alguma informação. O exemplo mais claro de tratamento de concorrência é, por exemplo, comprar uma passagem de avião. Imagine um avião que está com preço, né, promocional. Existe uma única passagem, a última passagem para ser comprada nesse preço promocional. Então, existem muitas pessoas concorrendo àquela passagem, né? Concorrendo àquele último preço promocional, e aí cabe a quem chegar primeiro pegar aquela passagem promocional e comprar em um preço bom, né? Então, termina sendo uma concorrência ali, e no caso do avião, o fator tempo é essencial. Quem chegar primeiro e conseguir comprar, conseguiu a promoção, né? Então, em banco de dados, tem que ter também o controle de concorrência. Por quê? Porque pode acontecer que durante o banco de dados as transações diversas queiram acessar um mesmo dado, por exemplo, a mesma informação, né? Então, para isso, deve ter um controle de concorrência de como é que vai ser o acesso àquele dado, quem vai chegar primeiro, quem vai ter direito primeiro a usar aquele dado. Então, tem que ter controle de concorrência nos bancos de dados, tá? Então, o controle de concorrência deve existir para garantir a não interferência. Eu estou aqui usando de alguma maneira e vir outra transação e interferir no que eu estou fazendo, né, para garantir que não aconteça isso. E se for o caso, dependendo da transação, até isolar mesmo aquela transação enquanto eu estou usando e quando terminar, solto, né, a variável, o dado, para que outra transação possa usar. Então, assim, controle de concorrência é importante para isso, né? Para garantir a não interferência e também para isolar o dado se assim for necessário. Então, eu vou falar aqui sobre dois tipos de controle de concorrência, certo? Que é essa situação de impedir que múltiplas transações acessem aos itens ao mesmo tempo. Então, o mais básico, né, e o mais até fácil de entender, muito fácil, é o bloqueio binário 0 e 1, né? Se for 1, está bloqueado, se for 0, está desbloqueado. Então, peguei a variável, coloquei o estado lá de concorrência 1, está bloqueado, faço o que tenho que fazer, leio, escrevo, atualizo. Quando eu terminar de usar a minha variável, vou e coloco o meu estado para 0 desbloqueado. Então, é o bloqueio mais simples. 1 está bloqueado, ninguém mais pode acessar. Eu estou aqui acessando. 0 está desbloqueado, qualquer pessoa pode acessar, né? Então, é isso. Então, o controle de bloqueio binário é abrupto, ou 0 é 1. O problema é que, às vezes, não é necessário você pegar um dado só para você. Por exemplo, se você quiser só ler o dado, né? Se você quiser só ler o dado, não é necessário você pegar um dado só para você, é só para leitura. Então, o bloqueio binário ele é muito rígido nesse sentido. Se for um dado só para leitura, eu coloco 1, vou ler o dado e solto, volto para 0. Então, assim, é muita rigidez para leitura de dados. Então, foi percebido, porque o binário nem é tão mais usado hoje em dia, né, no mundo dos bancos de dados, foi percebido que, para leitura, não é necessário você bloquear o acesso ao dado. Muitas pessoas podem ler o mesmo dado ao mesmo tempo. Não é necessário ter esse bloqueio binário, né? Então, o bloqueio binário ele foi perdendo um pouco de espaço por causa dessa rigidez, né, de travar o dado até para leitura, o que não é necessário exclusividade na leitura. Então, o tipo de concorrência mais utilizado é esse bloqueio múltiplo, que eu vou explicar agora. O bloqueio múltiplo é muito mais interessante. Ele tem duas possibilidades. Ou você pode ter o bloqueio compartilhado, certo? Que serve para leitura. Por exemplo, se 50 mil pessoas vão ler o dado, todo mundo pode ler o dado ao mesmo tempo, não há problema, é só leitura, então é compartilhado. Ou bloqueio exclusivo, ou seja, eu quero pegar aquele dado, eu quero atualizar, aí então eu quero gravar, então aí você tem que ter o dado só para você, né? Então o bloqueio múltiplo, ele é mais a vida real, digamos assim, porque eu posso pegar um dado só para leitura, tudo bem, então é um acesso compartilhado, todo mundo pode consultar esse dado, mas quando eu quiser mexer nesse dado, interferir, aí então pego um bloqueio exclusivo, tá? Então bloqueio múltiplo é essa situação, compartilhado para leitura e exclusivo para gravação. Tá? Então, nos próximos exemplos, eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó. Quando for exclusivo, eu vou usar a letra X, tá? Exclusivo, inclusive tem esse nomezinho aqui, ó, lock X. Então,
destrave X de maneira exclusiva, né? Bloqueie X de maneira exclusiva. E quando for compartilhado, lock S, né? Bloqueie alguma informação de maneira compartilhada. Vamos ver aqui um exemplo para melhorar, tá? E aí, o controle de concorrência vê. Bom, se for compartilhado, então muita gente pode acessar. Se for exclusivo, não. Deixe só fulaninho ali acessando, né? Então, o que acontece? Então, aqui tem uma tabela para a gente entender. Se todo mundo for compartilhado, então todo mundo acessa, né? Se aqui for um compartilhado e alguém tiver exclusivo, não dá para ter acesso, porque tem alguém exclusivo. De mesma maneira, exclusivo compartilhado tem alguém exclusivo, e exclusivo também não acessa. Então, resumão, compartilhado, todo mundo pode acessar ao mesmo tempo, não há problema algum. Exclusivo, se eu quero gravar alguma coisa, então eu pego aquele variável de maneira exclusiva, tá? Vou mexer o que eu tenho que mexer, quando eu terminar, eu vou e unlock minha variável. Vamos para o exemplo que melhora mais. Olha esse exemplo aqui, ó. Imagina isso aqui. Imagine que as transações T1 e T2, elas estão ocorrendo concorrentemente, né? T1 vai estar executando, depois T2 entra, depois T1 volta. Então, imagine isso aqui, uma linha mesmo, a gente tem uma seta aqui, certo, de tempo. Então, vai começar a executar esse T1, T2 vai entrar no meio, digamos assim, e depois volta para T1. Vamos entender cada um passo a passo? Então, imagine aqui as transações T1 e T2 acontecendo. T1 chegou e pediu que a variável B ela seja um acesso exclusivo. Ela quer mexer na variável B. Detalhe, vamos começar com essas situações? Suponhamos que B começa com valor 100 e A com valor 10, tá? Exemplo qualquer. E aí, T1 chegou e fez, opa, quero mexer no B, então quero esse B de maneira exclusiva. Travou o B só para ela. Então, T1 nesse momento o B nesse momento está alocado para T1. T1 está com o domínio da variável B. E aí, ó, o T1 leia B, né? B recebe B menos 50, um pequeno decremento aí, escreva em B. Então, nesse momento, como o T1 gravou, B vai passar a valer 50. B tinha 100, 100 menos 50, 50, então B vai passar a ter valor 50. E agora destrave B. Então, aconteceu, T1 pegou a variável B, travou de maneira exclusiva, mexeu o que tem que mexer, fez um decremento, gravou o novo valor B, soltou a variável B. Detalhe, sempre que você der lock, você tem que dar o unlock, tá? Mesmo que seja um lock compartilhado, depois você tem que dar o unlock. Você tem que deixar a variável liberada para quem quiser. Aí tudo bem, ó. Então, B deu um unlock, né? O T1 deu um unlock B. E aí T2 entrou em ação. Ó, a transação 2 fez assim, opa, eu quero a variável A. Só que eu quero de maneira compartilhada. Ou seja, ela não é exclusiva só minha, é compartilhada. É só um acesso normal. Perfeito. T2 lê o que é que tem A. A tem o valor 10. Destrave A. Como eu estou dizendo, se você pede mesmo de maneira compartilhada, você tem que destravar esse camarada. Destrave A. Beleza, T2 só fez consultar quem é A. E agora T2 pediu para ler B. Opa, eu quero ver B também de maneira compartilhada. T2 é tímido, só quer ver as variáveis. Lê o que é que tem B. B tem 50 nesse momento, né? Destrave B. E agora só imprima na tela A mais B. Então, o que foi que T2 fez? Só fez ver quem é A, ver quem é B e vai imprimir o resultado na tela. Então, T2 vai imprimir na tela o valor 60, né? 50 que está em B e 10 que estava lá no começo. T1 voltou a entrar em ação, isso que eu digo, é um acesso concorrente. T1 puxa, T2 puxa, T1 voltou a puxar de novo. Aí T1 já fez assim, ó, opa, lock A de maneira exclusiva, eu quero interferir na variável A, né? Leia quem está em A, nesse momento está com 10, né? Igual ao começo, não teve nenhuma alteração. A recebe A mais 50, né? Uma pequena gravação e escreva em A. Então, A vai passar a ser gravado o valor 60, né? Teve um pequeno incremento e unlock A. Então, aqui fluiu tudo bem, ó. T1 fez, mexeu em B, T2 veio, consultou A e B e depois T1 veio, mexeu em A. Tudo tranquilo, não teve nenhum problema aqui. Por quê? Porque todo mundo trabalhou direitinho. T1 locou B de maneira exclusiva, unlock. T2 fez tudo de maneira compartilhada, olhou para A, olhou para B, imprimiu, unlock. E T1 depois voltou a mexer com a variável A e também deu unlock. Então tá tudo certinho. Por quê? Porque todo mundo fez tudo o que tinha que fazer. Peguei de maneira exclusiva, mexi o que eu tenho que mexer, soltei. Peguei de maneira compartilhada, consultei o que eu queria consultar, soltei. Então deu tudo certo. O que queria acontecer, por exemplo, se aqui, né, durante T1 rolando, enquanto T1 estivesse mexendo em B, o que queria acontecer se nesse momento aqui, mais ou menos aqui dentro, nesse intervalo,
T2 quisesse puxar a variável B, T2 não ia conseguir. Por quê? Porque a variável B estava de maneira exclusiva para T1, né? Então, é muito interessante o lock X ou lock S. Você trava de maneira compartilhada ou de maneira exclusiva. Então, tudo funciona mesmo seja um tratamento concorrente, mas tudo dá certo. Se você não quiser atropelar o colega, a autotransação, você espera dar o unlock e você vai pedir a permissão para usar aquela variável, tá? Então, o bloqueio múltiplo, ele funciona sim se você fizer tudo certinho. Mas existe um caso que eu acho interessante e trago aqui para vocês. Esse aqui, vamos olhar essas transações aqui, ó, T3 e T4. Vamos olhar do mesmo jeito que a gente olhou agora, T1 e T2. Olha mais na situação. T3 pediu lock B de maneira exclusiva. Ela quer mexer em B, né? Leu que estava em B. B é igual a B menos 50. Decrementou e escreveu. Perceba que o T3 não deu unlock B. Não deu. Ou seja, fez o que tinha que fazer, né? Leu, fez o processamento, fez a continha aí de subtração e salvou, mas não deu unlock. Então, a variável B está alocada para T3. Está alocada, porque ela não soltou. Ela fez o que tinha que fazer, mas não liberou, né? Tá presa lá com ela, com o T3. Nesse momento, a variável B ainda está aberta em T3, aí entrou a transação T4. Olha o que T4 pede. T4 pede para lock A de maneira compartilhada, leia o que está em A, e agora eu quero ler o que está em B de maneira compartilhada. Só que o T4 não consegue fazer isso. Por quê? Porque a variável B não foi dada unlock lá no T3. Então, B está exclusivo para T3. T4 agora começou um compartilhamento com A, né? Pediu para ver a variável B, que não está unlock, que está presa lá em T3. E para piorar a situação, o T4 também não deu unlock na variável A. Então, T3 prendeu B de maneira exclusiva e T4 prendeu A de maneira compartilhada, né? Uma galera tá presa. E aí, para piorar mais ainda, veio a transação 3 e pediu para locar a variável A de maneira exclusiva. Então, isso aqui se chama deadlock, pessoal. Ou seja, tá de um jeito que nem T3 liberou, nem T4 liberou, e nesse momento travou tudo. Deu uma pequena travada, porque a galera não deu os devidos unlocks. Um está segurando de maneira exclusiva, outro de maneira compartilhada, e finalmente ninguém travou, deu uma travada. Imagine dois carros no beco sem saída e os dois estão assim, ninguém quer dar ré, né? É a mesma situação, mais ou menos. Isso aqui se chama deadlock, ou seja, deu uma travada e do jeito que está aí não sai. Só vai dar certo se um dos dois der um rollback. Então, se um dos dois der um rollback, voltar para o início da situação, né, que vai ter aquele cancelamento que eu falei, cancelar tudo, aí que o negócio vai andar. Mas, se ninguém ceder, não vai ser possível os protocolos seguirem. Então, detalhe, se você pediu para travar uma variável, mesmo de maneira compartilhada ou de maneira exclusiva, você tem que dar unlock. Se locou, lock, unlock, porque senão você pode criar um deadlock e aí para desfazer vai dar mais trabalho, tá bom? Então, nesse momento, vou aumentar aí o trabalho que eu pedi, trabalho já pedi para commit, rollback, as integridades, e agora eu quero que você implemente no seu trabalho o tratamento de concorrência, tá? De concorrência, principalmente esse fato de exclusivo e compartilhado, tá? O binário não, que o binário já não é muito usado, mas eu quero que vocês implementem essa situação de alguém está usando de maneira compartilhada, se outro alguém quiser pegar, tudo bem, porque é compartilhado, mas se for exclusivo, né, vai dar uma mensagem, opa, tô gravando, não dá, então assim, eu quero que isso seja implementado, tá certo? Não precisa de deadlock no sistema de vocês, eu quero só tudo certinho, tudo funcionando, a concorrência, tá bom? Repito que a data de entrega desse trabalho está lá no SIGA. Então, obrigada por mais esse momento de companhia e a gente se fala. Tchau!